Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Bom dia, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Panorama Geral. A DBC faz o seu jornalismo diretamente com os seus ouvintes, trazendo sempre as melhores notícias da cidade e da região. Gostaria de chamar a atenção do meu caro ouvinte, do meu caro internauta, para a matéria que nós levantamos no nosso blog. No nosso blog, que você pode acompanhar, e fala sobre um povo desarmado. Durante o governo Lula, foi aprovada uma determinação na qual o povo foi desarmado. Já há alguns anos, a nossa população não mais pode comprar armas e fazer a sua defesa própria, pois isso está proibido por lei. Resultado dessa proibição de porte de arma está sendo sentido, o resultado está sendo sentido agora nos tempos atuais. A marginalidade cresceu assustadoramente. Os bandidos ganharam a confiança e atacam a população civil de qualquer forma, porque eles sabem perfeitamente que nada vai lhes acontecer. A população está desarmada, eles entram nas casas, agem da forma que desejam, porque efetivamente não há qualquer preocupação que o bandido possa morrer. Atualmente, nós assistimos, até de forma pacífica, o crescimento da marginalidade. Os bandidos não mais respeitam os cidadãos. Tudo isso é resultado do desarme da população. Os marginais sabem que podem invadir qualquer casa, fazer assaltos à mão armada, que nada vai lhes acontecer. O povo está desarmado. Como a marginalidade cresceu de forma assustadora, acontece que até os policiais que enfrentam os bandidos, hoje os bandidos possuem mais poder de fogo, armas modernas, armas de um destaque super especial. E o Estado brasileiro tem hoje um perfil diferente no que diz respeito à proteção individual. Hoje não há proteção individual, pois a marginalidade cresceu de tal forma que ela não dá ao cidadão a oportunidade de defesa. E, em não dando oportunidade de defesa, hoje nós estamos sem uma proteção individual. O desarme da população foi feito como se nós vivêssemos num país de fantasia, onde todos são bons, respeitosos, onde todo mundo cumpre a lei. Hoje a população é refém dos marginais. O cidadão faz da sua casa uma fortaleza. A impunidade é a característica atual da nossa sociedade. Eu pergunto a você, o problema tem solução? É lógico que tem. Basta primeiro que haja a vontade política para que efetivamente haja uma ação contra os marginais. Segundo lugar, a gente teria e precisaria, inclusive, hoje dar condições para as guardas municipais, fazendo uma guarda municipal em cada cidade, fazendo a criação em todo o Brasil
nos quase 6 ou mais de 6 mil municípios que nós temos. Equipar com última geração de tecnologia a nossa polícia militar. Porque se não tiver uma vontade política, se o governante não agir de forma dura, de forma objetiva, nós não conseguiremos vencer a marginalidade. O número do aumento de policial é importante, equipamentos de última geração, equipar as guardas municipais armadas, e cada um ter a sua polícia, cada um fazer com que os bandidos fujam da cidade e não aportem as cidades como acontece hoje. Em princípio, a revogação da lei que desarmou a população precisa ser restabelecida. Não se pode usar de cargos de exceção, muitas vezes acontece um caso bárbaro de exceção, como a regra, pois a regra ela tem sido feita e realizada de que forma? A população é refém dos marginais. Um ou outro caso pode ser que efetivamente a pessoa não deveria estar armada, mas em 99,9% o cidadão precisaria ser armado. Por quê? Porque se o marginal sabe que a população está armada, ele não vai enfrentá-la. Lembramos que é preceito constitucional, inclusive, a própria Constituição, ela dá o direito ao cidadão de defender a sua casa. Ninguém pode invadir o domicílio de outrem sem autorização. E a Constituição prevê, na defesa do patrimônio, na defesa da casa, que o dono da casa, agindo de uma forma que não tem outra maneira para agir contra um bandido que vai fazer um assalto, ele pode fazer a defesa do seu patrimônio. Está na Constituição. É um direito do povo. Como o cidadão não tem arma, ele fica refém dos bandidos. Gostaria que você, meu ouvinte, acompanhasse o nosso blog no nosso site www.dbc.fm.br. Esteja conosco, pense conosco, haja conosco, porque, na verdade, a pergunta se o problema tem solução, tem solução. É só nos equiparmos. Se não nos equiparmos, nós ficamos, então, inertes e ao Deus dará. O Estado tem que agir em defesa do cidadão. E o Estado tem que cumprir a Constituição. Pense nessa matéria, raciocine e vamos coletivamente encontrar uma maneira de melhorar e acabar com a insegurança que está entre nós. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. Ter uma paixão é ter orgulho de levantar uma bandeira. E há 46 anos, a bandeira da Unimed é estar sempre ao seu lado. Nos sorrisos, nas alegrias, nas conquistas e na superação. Afinal, para nós da Unimed, cuidar da saúde é mais que oferecer serviços médicos. É a nossa vocação. Somos Unimed. E saúde é a nossa bandeira.
Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. As notícias que você procura estão aqui. Jornal DBC. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Você está acompanhando pela DBC-FM o nosso programa Panorama Geral, trazendo as principais notícias da cidade e da região. A Câmara Municipal de São Carlos realiza sessão solene para a entrega do título de cidadão honorário de São Carlos ao deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, em reconhecimento à contribuição do ilustre cidadão para o nosso município. A sessão acontece nesta sexta-feira, dia 6 de junho, às 19h30, na Câmara Municipal de São Carlos. Está sendo realizada em nossa cidade a Semana do Evangelho. Inclusive, a Uniesc, União Nacional das Igrejas Evangélicas de São Carlos, pastores Mário Luiz Fazim, Rui Alves de Oliveira e pastores filiados, estão convidando a população para o evento que vai ser realizado de ontem, dia 4, até sábado, ou deixa-me ver, até sábado, de quarta a sábado, na Praça do Mercado. Estão sendo preparados diversos eventos e a intenção é levar a palavra de Deus a toda a comunidade. Lembramos que a programação, ela teve ontem, 18h30, a pregação da palavra e a apresentação de bandas locais de diversas igrejas. Hoje, quinta-feira, 18h30, o Ministério de Coreografia IAVÉ apresenta o Festival de Dança Shekinah, com a participação de vários grupos de danças da cidade. Amanhã, dia 6, 19 horas, após a pregação da palavra, tem a apresentação do cantor Davi Sasser. O encerramento da semana acontece sábado, às 19 horas, com a apresentação do cantor Thales Roberto. Toda a programação é gratuita e aberta à população. Ela vai ser realizada na Praça do Mercado, a Praça Maria Resitano. Projeto Guri comemora final de semestre na região de São Carlos. Cerca de 200 alunos do programa em Educação Musical tocam gratuitamente entre os dias 6, amanhã, sexta-feira, até a próxima quarta, 11 de junho. O serviço vai ser realizado, toda essa programação, ela estará sendo realizada em Mineiros do Tietê. Mais de 40 guris do Polo de Mineiros do Tietê apresentam-se no município nesta sexta-feira, amanhã, 19h30. Em Santa Lúcia, também amanhã, 50 guris do Polo Santa Lúcia fazem uma programação especial a partir das 14 horas. Em Santa Maria da Serra, dia 10 de junho, 50 guris do Polo de Santa Maria fazem um evento das 9h30 às 16 horas no centro de Santa Maria da Serra. Em Tambaú, o projeto leva na quarta-feira, dia 11, os alunos do Polo de Tambaú mostrarem seu conhecimento musical. O Projeto Guri oferece uma forma muito fácil de você aprender a tocar instrumentos musicais. Patrocinadores do Projeto Guri estão aí realizando um trabalho muito importante para nossa juventude. Vamos agora falar a PAI de São Paulo. Ela promove em Embaté e Américo Brasilense encontros sobre enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes com deficiência intelectual.
o Encontro Municipal de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes com Deficiência. O evento faz parte do projeto Todos pelos Direitos, Deficiência Intelectual, Cidadania e Combate à Violência. Em Ibaté, o projeto terá reuniões na Rede de Assistência Social, dia 5 de junho, hoje, portanto, às 13h30, no Departamento de Promoção Social, a Rede do Sistema de Justiça da cidade, no dia 11 de junho, às 8h30, na PAI de Ibaté, na rua Júlio de Capua, 145, no centro. A reunião com a Rede de Educação acontece ainda no dia 15, 8 horas, o local ainda não está definido. Já o encontro da Rede de Américo-Brasilense está marcado para o dia 11. Portanto, você vai participar desta movimentação visando o amparo ao deficiente, e a PAI de São Paulo desenvolve um trabalho no interior, e em Ibaté você poderá acompanhar este acontecimento que começa hoje e vai até o dia 11, quarta-feira da próxima semana. No próximo domingo, dia 8, o jornalista e escritor Ricardo Viveiros lança seu terceiro livro infanto-juvenil, aspas, Como Encontrar uma Linda Princesa, fecha aspas. A tarde de autógrafos será na livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi, com atrações para a garotada. Você sabe, Ricardo Viveiros, ele é jornalista, é escritor, e a menina gentil e delicada, como toda princesa deve ser, tem algo de muito especial. Como Encontrar uma Linda Princesa, da editora Gaivota, custa R$ 32,50. O Observatório da USP vai realizar sessão de astronomia sobre Galileu, o pai da astronomia moderna. A sessão será neste sábado, dia 7, e o tema, o pai da astronomia. O evento é promovido pelo Centro de Divulgação da Astronomia, Observatório Dietrich Schill, do Centro de Divulgação Científica e Cultural CDCC da USP, em São Carlos, e será realizado às 21 horas. O palestrante será Diego Scanavac Custódio, da equipe do Observatório. Lembramos que o telescópio foi inventado no começo do século XVII. Embora haja discordância, a invenção é atribuída ao holandês Hans Lippershey, no ano de 1608. Todavia, foi utilizado como instrumento científico somente em 1609 por Galileu Galilei. O célebre cientista italiano é considerado por alguns como o pai da astronomia moderna em função de grandes descobertas feitas por ele, ao apontar seu modesto instrumento para astros e enfraquecer o paradigma aristotélico de que predominava nas concepções cosmológicas e física que estudiosos adotaram por século. Neste sábado, o palestrante falará sobre Galileu, sua vida, sua obra. A palestra acontece no anfiteatro do Observatório, fica no Campus 1, acesso para pedestres, próximo à esquina da Avenida Doutor Carlos Botelho, com Rua Visconde de Inhaúma. A entrada é franca. Importante você tomar conhecimento destas e de outras notícias. Estamos apresentando a edição diária do nosso Panorama Geral. O nosso site www.dbc.fm.br dá a você a oportunidade de ficar por dentro de todas as notícias na cidade. Inclusive, lembramos que a DBC está sempre presente a todos os acontecimentos da cidade. Marquinhos Amaral recebeu cópia do convênio que trará 29 milhões para
o SAI de nossa cidade. O presidente Marquinhos recebeu, na última terça-feira, representantes do Serviço Autônomo de Água e do Sindispan, e foi passado a ele a forma pela qual São Carlos vai receber 29 milhões de reais para ajudar e para melhorar o nosso serviço de água. A verba a ser paga pela Caixa Econômica Federal, destinada ao SAI, por meio de um convênio com o governo federal, ministérios da cidade, será utilizada para a construção do 3º módulo da estação de tratamento de esgoto do Monjolinho. O convênio foi conquistado junto ao Ministério da Saúde, porque efetivamente o Ministério está cuidando de todo o povo e de toda a cidade. Vamos agora conversar com Marquinhos Amaral. Ele fala sobre estes investimentos e vai, inclusive, acabar com a história de privatização do SAI. Mais 29 milhões para a cidade e nada de privatização. Já pensou se uma empresa particular vai receber verbas do governo federal? Não recebe. Então, essa questão de privatizar o SAI é uma estupidez que, graças a Deus, está afastada. Marquinhos Amaral conversa conosco e fala aos ouvintes do nosso Panorama Geral. Marquinhos, o nosso bom dia. Nós tomamos um pouco no pé da situação financeira e administrativa da autarquia. E foi com muita felicidade que nós vimos que a autarquia tem conseguido se recuperar de algumas situações que ao longo da sua história a colocou numa situação financeira um pouco difícil. Alguns ajustes estão sendo feitos, os investimentos próprios começaram a ressurgir. Aqui mesmo, nesta semana, eles terão a entrega de R$1.595.995 de 8 caminhões, de 2 tanques, 2 caçambas, 2 mini pranchas, que irão, e também um equipamento de hidrojateamento que estarão sendo integrado ao patrimônio da autarquia. Também nos foi falado de uma obra importante que é a ligação do reservatório do CDHU, e que essa interligação, passando pela Avenida Morumbi, vai interligar o reservatório da cidade de Araci e mais outros poços da cidade, fazendo com que, quando houver a falta d'água no bairro da cidade de Araci, esses poços possam estar suprindo a deficiência dos poços lá na cidade de Araci. Ao receber o presidente do SAI, nós demonstramos a ele mais de uma vez a intenção dessa casa, assinada por todos os vereadores, de nós mantermos firme uma posição que eu acho que é um assunto encerrado a partir de agora, quando vem a público o prefeito municipal dizendo que não passa pela cabeça dele a privatização ou a concessão do serviço de água e serviço de esgoto na cidade de São Carlos. Se existia alguma dúvida, essa dúvida ela para no momento em que o prefeito, que deveria enviar para esta casa a aprovação ou não, mas deveria mandar a mensagem a esta casa da sua intenção da privatização ou da concessão, ele vem a público numa entrevista, numa pergunta feita pelo jornalista J. Ribeiro, dizendo que era endereçada ao presidente do SAI. O próprio prefeito disse que gostaria de responder aquela pergunta e diz que não vai fazer a privatização. É uma vitória desta casa, é uma vitória dos funcionários organizados do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. É uma vitória do sindicato que, com muita luta, que com muita presteza, que com muito trabalho, liderou esses funcionários para que eles se mobilizassem, inclusive fazendo com que diversos vereadores
saíssem dos seus gabinetes logo no início de uma manhã, que fossem até o SAAI e assinassem um compromisso de que os vereadores não queriam e não participariam de qualquer alteração na nossa lei orgânica. Essa casa, por diversas, repetidas e inúmeras vezes, recebeu a comissão dos funcionários, recebeu o Sindiplan e sempre se posicionou nessa questão. Sempre foi clara nessa questão. Então nós queremos elogiar o prefeito Paulo Otomani nesse instante pela maneira com que ele trata a questão, vindo a público e se incorporando a uma posição já lá atrás tomada por esta Casa de Leis, que é a casa que deveria, caso esse projeto viesse para cá, dar a palavra final. É a casa que detém nesse momento a caneta para dizer o sim ou para dizer o não. Então foi uma vitória, sem dúvida nenhuma, da classe trabalhadora do SAAI, do sindicato, dessa casa, com o anúncio da fala do prefeito Paulo Otomani, a quem eu quero parabenizar pela posição clara e uma posição que ele demonstrou sendo o coração, porque a pergunta foi endereçada ao presidente do SAAI e ele se colocou para responder. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações: atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. Ter uma paixão é ter orgulho de levantar uma bandeira. E há 46 anos, a bandeira da Unimed é estar sempre ao seu lado. Nos sorrisos, nas alegrias, nas conquistas e na superação. Afinal, para nós da Unimed, cuidar da saúde é mais que oferecer serviços médicos. É a nossa vocação. Somos Unimed. E saúde é a nossa bandeira. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. As notícias que você procura estão aqui. Jornal DBC. Estamos apresentando o nosso Panorama Geral. Quem visita a DBC-FM hoje é o vereador Roselei Françoso. Ele é do PT e tem muitas informações para nós sobre a CPI dos uniformes. Eu já havia antecipado alguma coisa no blog nosso desta semana, falando sobre a CPI, porque nesta sexta-feira vamos ter uma reunião da CPI. Falei no blog no dia 2, último dia 2, que foi na segunda-feira. E fiz a pergunta para você, blogueiro, você que nos acompanha, será que a CPI dos uniformes não vai dar em nada? Pelas informações que eu tive, ela não vai dar em nada. Por quê? Porque Newton Lima e Oswaldo Barba não cometeram crimes que sejam passíveis de uma punição penal. Se não há a punição penal, automaticamente trata-se essa questão dos uniformes de uma questão meramente administrativa. Estou aqui com o Roselei Françoso e ele vai então nos explicar e nos falar a sua parte, a sua versão sobre a CPI que foi montada na Câmara Municipal de São Carlos. Roselei, o nosso bom dia, muito obrigado pela presença e eu já faço uma primeira pergunta a você. A CPI não vai dar em nada, Roselei? Bom dia, doutor Antônio Walter, bom dia, ouvintes da DBC-FM.
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com os ouvintes, com a população de São Carlos e região. A respeito da questão da CPI, eu acredito sim que a CPI é um instrumento muito importante que a Câmara Municipal tem para investigar aquilo que gera dúvida, que gera questionamentos por parte da administração pública municipal, por parte da população, principalmente naquilo que diz respeito hoje, né, na questão dos uniformes. Então a CPI, acredito eu, que ela deve trazer uma versão da verdade, que imagino, é isso que eu espero que se faça, né, e eu propus essa CPI para investigar o ocorrido em razão das informações que foram veiculadas por vários órgãos de imprensa dos uniformes encontrados ali no prédio do SESI, como também lá no Fundo Social de Solidariedade. Esses uniformes aparentemente eram uniformes novos, né, que, ao meu ver, nós tivemos problema sim, problema gravíssimo inclusive na questão da alocação imprópria desses uniformes em locais indevidos. Por que eu digo indevido, doutor? Nós temos um almoxarifado da educação. Esse almoxarifado ele existe desde o ano 2006 e lá existe um controle muito grande do que entra e do que sai de todo tipo de material escolar, não só dos uniformes, mas do material didático, do material pedagógico, do material de limpeza, de higiene, cama, mesa e banho, para abastecimento da rede municipal de ensino. E no caso dos uniformes, eu solicitei em fevereiro de 2014 uma relação, até para acompanhar, porque isso é função, o próprio Tribunal de Contas já faz. Então, eu sei que a educação ela faz o fechamento anual, assim como foi feito em 2012, então eu pedi as informações para que eu tivesse lá no gabinete as informações do ano de 2012, quanto foi deixado de agasalhos, de uniformes, composto por agasalhos de tactel, no caso, de moletom, camiseta manga curta, manga longa e bermudas. E tinha alguns short saias também. E foi me passada a informação de um número até bastante expressivo, nos tamanhos, né, 14P, MG e GG e tamanho P, para os alunos da educação fundamental, mais propriamente da EJA, que são alunos de porte físico maior, né, que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa. Então o município tem em torno hoje de 800, 900 alunos e vem caindo em razão até da universalização do ensino. Hoje toda criança tem direito à escola, então existe aí uma correção, na verdade, dando a oportunidade para essas pessoas que não estudaram na idade certa estudar. Com isso, tinha essa quantidade. E aí eu peço também o fechamento em 31/12/2013. Quando eu peço o fechamento 31/12/2013, eu percebo que está totalmente zerado o saldo de estoque. Se está zerado, eu pressuponho que foi distribuído àqueles que constavam em estoque em 31/12/2012. E aí, quando eu forneço isso aqui para a DBC, forneço esse relatório para as pessoas que me procuraram, outras emissoras, na oportunidade, eu fui questionado pelo, então, na oportunidade, secretário de Educação, professor Carlos Andreucci, de que não havia mais, né, eu até verifiquei isso pela televisão, numa reportagem de uma emissora local, que havia sim o material lá no almoxarifado. Aí eu fiquei, confesso ao senhor aqui, em primeira mão, que eu fiquei sem entender nada. Como é que o relatório do almoxarifado está zerado e existe uniformes no almoxarifado? Aí eu saí da minha casa rapidamente, fui até a Câmara Municipal, pedi a companhia do presidente da Câmara para ir até o almoxarifado e lá eu constatei que havia um número muito significativo de camisetas e bermudas e não constavam no almoxarifado os agasalhos de microfibras dos tamanhos já relatados aqui. Eu fiquei indignado com isso, eu falei, poxa, existe um controle de entrada e saída desse almoxarifado. Eu gostaria de verificar. A princípio houve um pouco de resistência, mas depois o Marquinhos Amaral fez contato com a Secretaria Municipal de Educação
e eles autorizaram que eu verificasse os números na tela do computador. E aí eu pude constatar que a educação, no dia 19 de agosto de 2013, fez um limpa no almoxarifado, zerou o estoque. Tanto daqueles que foram encontrados no SESI, quanto daqueles que estavam ainda no almoxarifado. Então eu fico preocupadíssimo com esse tipo de comportamento, porque não deveria ser dessa forma. Inclusive a imprensa, alguns órgãos de imprensa, em entrevista com o secretário, à época, o secretário de Educação, e outras pessoas disseram que esses uniformes não teriam mais condições de uso. Só que eles estão ensacados, embalados, devidamente armazenados no almoxarifado oficial da educação. Portanto, eu não tenho aqui, não entendo por que não tem condições de uso. Então, é isso que a CPI visa esclarecer. Tá? Eu pedi um conjunto de informações à Prefeitura, fiz isso porque eles vincularam o meu nome, em razão até de ter participado do governo anterior. Parece uma coisa direcionada a mim, isso eu já disse na imprensa, disse na tribuna da Câmara, estou repetindo aqui, porque participei do governo anterior, só que quem direcionou esquece que a Secretaria Municipal de Educação era composta por um conjunto de pessoas. Secretário de Educação, o almoxarifado tinha um chefe que respondia pelo almoxarifado, e em momento algum se questionou quaisquer outras pessoas. Então, para mim, isso é uma coisa direcionada a mim. Então, eu faço questão de colaborar ao máximo nessa CPI para que a gente possa trazer a público aquilo que a população quer saber. E tão logo, até acho que a administração deveria tomar algumas providências imediatas, até porque esses uniformes continuam lá no SESI jogados, então acho que a administração devia programar uma contagem desse material, fazer um registro fornecendo aí, eu acho que a CPI deve cuidar disso, para que esses materiais sejam distribuídos às pessoas que realmente necessitam. São poucos, não atende a rede toda, mas já atende um público, inclusive é um público diferenciado, sim, que é a educação de jovens e adultos, que necessita dos uniformes. Eu tenho certeza que se fosse entregue a eles, eles aceitariam de bom gosto e estariam fazendo um bom uso desses materiais que encontram-se estocados no almoxarifado da educação, assim como aqueles que encontram-se guardados, alguns em condições de uso, outros não mais, em razão das péssimas condições que eles estão armazenados de fato lá no SESI. Eu pergunto para você, diante da sua exposição, Newton Lima e Oswaldo Barba estão sendo os objetivos desta CPI. Qual teria sido a razão de terem sobrado os uniformes na gestão do Newton e na gestão do Barba? Eu pergunto para você, houve crime por parte de Newton Lima? Houve crime por parte de Oswaldo Barba? Pelo contrário, houve de forma alguma. Tanto o governo Newton Lima quanto o Barba, eles compravam esses materiais. Esses materiais a gente pôde perceber desde o início das discussões, essas questões dos uniformes escolares, eram comprados por pregão eletrônico, com preços extremamente baixos, eram comprados sim em uma quantidade superior, até porque existem as trocas, existe a questão de crianças que perdem esse material ao longo do ano, criança cresce muito rápido, então tinha um percentual que era comprado a maior. Nós não estamos aqui falando de uniforme para a educação infantil, porque estes foram entregues no ano de 2012, todo que tinha no almoxarifado foram distribuídos. Os uniformes restantes são da educação de jovens e adultos, que também receberam em 2012, porém, como eu disse inicialmente, a educação de jovens e adultos atribui isso graças aos investimentos de lutas e lutas dos pensadores da educação. Houve aí uma garantia constitucional de 25% no ensino, então houve inclusive a garantia de maior investimento, logo você oferta mais vagas para as crianças. Então, com a universalização do ensino, as garantias estabelecidas tanto pela LDB como pela Constituição Federal, as crianças hoje de 5 anos de idade que procurar uma escola, ela tem a sua vaga garantida lá. Se ela não conseguir, ela buscando a justiça, buscando a promotoria pública, buscando a defensoria, com certeza ela terá sua vaga garantida. Então esses uniformes são para a educação de jovens e adultos,
os jovens e adultos, eu me recordo, em 2007, nós tínhamos em torno de 1.000 a 1.300 alunos. Hoje, se não tenho o número preciso, mas deve ter em torno de 700 a 800 alunos, porque vem caindo na medida que essas pessoas vão se formando, terminando a primeira etapa do ensino fundamental, né, de 1º ao 5º ano. Então existe um número menor, sim, essa sobra deu-se em razão dessa queda e que estava sendo distribuído para essas pessoas até o ano de 2012. Mas Newton Lima e Barba cometeram algum crime? De forma alguma, muito pelo contrário, sempre foram muito prudentes, inclusive criaram esse almoxarifado para garantir que todo o investimento da educação, todos os recursos utilizados na educação tivesse uma canalização específica para a educação e não para outros órgãos da prefeitura. Então, pelo contrário, tanto o Newton quanto o Barba sempre procurou, na verdade, canalizar e garantir os 25% estabelecidos da educação à educação. Então, não vejo crime algum, muito pelo contrário. Confio plenamente na responsabilidade que esses dois prefeitos sempre tiveram de compromissos voltados à área da educação. Tanto é provável que os dois, na verdade, buscaram aí recursos que o próprio prefeito Paulo Ottomani hoje vem realizando, de buscar recursos para a construção de mais escolas no município de São Carlos. Não vejo crime algum em relação à questão do uniforme. E, pelo contrário, vejo aí com um grande comprometimento, grande responsabilidade no que diz respeito à educação no município de São Carlos. Uma outra questão que eu aproveito, o que deu aquela denúncia que você fez para a promotoria relativamente àquela questão de uma eventual compra de uniformes de 9,5 milhões, que depois acabou não se concretizando, aquela indicação, promotoria tomou alguma providência? Atualize para os ouvintes da nossa DBC-FM essa questão já do ano passado. Isso, eu fiz a denúncia em 2013, em razão de uma compra de uniforme escolar que vinha sendo realizado pelo município de São Carlos. Esta compra, ela saltou os olhos meu e de outros colegas vereadores em razão do valor que estava sendo investido em uniforme escolar no município de São Carlos. As administrações anteriores investiam na ordem de 600, 700 mil reais para a compra do uniforme escolar e o prefeito atual estava comprando na ordem de 9.560.000 reais em uniforme escolar. Então, 12 vezes mais. Então, eu questionei a prefeitura, levei esse assunto para a Câmara Municipal, foi amplamente debatido pelos colegas vereadores e tomei a iniciativa de levar ao Ministério Público para que fosse investigado o caso. O Ministério Público acatou o nosso pedido, abriu o processo investigativo, notificou a prefeitura percebeu que havia sim falhas no processo licitatório, falhas formais, falhas materiais, e cancelou o processo licitatório sob a justificativa do artigo 49 da Lei de Licitações. O artigo 49 ele estabelece lá 3 situações. Eu me recordo aqui da questão do interesse público e me recordo da questão da ilegalidade. Tá? Então, para mim, que analisei esse processo, para o Ministério Público que investiga esse processo ainda, ele foi de fato cancelado pela Prefeitura, mas o processo ele continua na fase investigativa, sim. Tá? Por quê? Eu fui chamado recentemente pela Polícia Civil para depor. Outra pessoa, uma pessoa civil também, havia protocolado no Ministério Público Federal. Como não é de competência do Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal remeteu ao Ministério Público Estadual e abriu-se um inquérito policial para investigar esse caso. Nós já fomos ouvidos, eu tenho informação que essa pessoa também já foi ouvida, deve neste momento estar ouvindo a Prefeitura. E qual foi assim o resultado? A Prefeitura fez novas compras? Como é que está assim a situação? Porque em 2013... os escolares não receberam uniformes. E agora, como é que está essa situação? Exatamente, é uma situação que eu vejo com muita tristeza, porque até o presente momento, nenhum processo de compra em andamento, pelo menos a gente tem acompanhado nos sites da Prefeitura, não existe pregão eletrônico, não existe pregão presencial.
pelo menos essas modalidades que normalmente se compra esses bens de consumo, não há nenhum tipo de compra programada. Nós já estamos em junho, nós né? estamos em junho. Provavelmente os alunos, se receberem esses uniformes, receberão no final do ano, quando se encerra as aulas. É uma pena, porque 2013 também já foi e a prefeitura não conseguiu comprar os uniformes e entregar aos alunos que tanto necessita desses agasalhos para garantir segurança, garantir igualdade, garantir um conjunto de fatores que para mim é relevante, né, até porque sou pai de aluno, eu percebo, frequento essas escolas públicas diariamente, e os pais dos alunos trazem para a gente a questão da preocupação, né, de não ter os uniformes, e principalmente agora que vem o frio, né, a gente percebe as crianças, muitas vezes, tem crianças que chegam sem a blusinha, sem, né, condições de comprar, chega sem a blusinha na escola, tremendo de frio, e aí acaba trazendo problemas na área da saúde também, né, porque essas crianças com certeza acabam tendo problema de pneumonia e outras sequelas em razão Porque do tem frio. uma parte dos alunos e talvez a família tenha, embora de uma forma mais assim, digamos humilde, mas ela compra roupa, ela tem condição para isso. Agora, tem talvez um número muito menor que efetivamente não tem as mesmas condições, porque os alunos, o ser humano, infelizmente, tem os que não têm, e é uma regra da vida, não é? A vida, se fosse assim, pela nossa vontade, todos teriam tudo, mas na realidade, na prática, não é assim que acontece. Tem um pessoal que precisa de apoio, precisa de segurança dos poderes públicos, e a não dação desses uniformes para uma grande parte dos alunos que fazem aí o fundamental, é realmente uma situação precária e que a prefeitura, lamentavelmente, 2013 não comprou uniformes. Nós estamos em junho de 2014, não comprou uniformes, agora estão fazendo uma CPI com os uniformes do Newton e do Barba. Era melhor, assim, entregar para os alunos esses uniformes, entende? Porque pelo menos ajudaria parte dos alunos, porque a prefeitura ela tem a pré-escola. Hoje, com quantos anos começa? Zero, a partir dos 6 meses de vida. A partir dos 6 meses, a prefeitura já tem que cuidar a nível de educação. Tem a pré-escola, tem uma parte fundamental. Então, eu acho que, inclusive, discutir esses uniformes, o melhor seria que fossem dados aos alunos e alguém usasse, porque é um material que está guardado, jogado, e agora fica muita questão política em cima dele. Agora a questão fundamental é esta. 2013, a escola básica e a pré-escola e o primeiro grau não tiveram uniformes da prefeitura. A pré-escola, em 2014, até agora junho, não recebeu uniformes. Então a pergunta que se faz é esta: quando que a prefeitura vai comprar uniformes para os seus praticamente 16 mil alunos, que é o número de creche, de pré-escola, do ensino inicial, o ensino fundamental? Quando é que a prefeitura vai comprar os uniformes? Eu acho que a prefeitura precisa vir a público também e dar este esclarecimento, porque cozinha-se muito, fala-se muito, e é o que eu já falei, a CPI não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Porque para que uma CPI possa fazer um relatório final e mandá-lo para a promotoria, tem que ficar caracterizado um crime. E neste caso, uniformes guardados em almoxarifado, ou guardados nos prédios da prefeitura, não há crime nenhum. Crime fosse se eles estivessem em prédios de terceiros, se alguém estivesse vendendo uniformes. Eu acho que esse caminho da CPI não é nada bom, só vai dar desgaste e vai tudo terminar em pizza.
Ô Roselei, eu gostaria que você falasse agora para mim, de ontem na Câmara, tivemos a aprovação de uma reestruturação dos cargos de confiança. E reestruturaram, mexeram para lá, para cá, e nas contas da oposição vão se gastar R$270 mil a mais por ano, não é isso? Exatamente. E o que representa aí praticamente uma quantia de R$20.500 por mês. Alguém vai ser beneficiado nos cargos de chefe de departamento, assessor de departamento, diretor de departamento. É uma maneira legal, bacana, de fazer aumentos para aqueles que são comissionados na Prefeitura Municipal de São Carlos. Comente um pouquinho essa votação, me parece que foi 10-4, né? Exatamente. Né? Enfim, só, foi 10-4 e agora vamos ter uma reestruturação de cargos de confiança, onerando a Prefeitura em mais R$270 mil mensais, Roselei. Na verdade, nós votamos contra esse processo. Tá? A oposição votou contra, em razão de amplo debate que houve, uma resistência muito grande da Prefeitura Municipal de São Carlos em discutir com o funcionalismo a falta de recurso para os acordos da database. Foi um processo que foi decidido, inclusive, pelo Tribunal do Trabalho, né, pela 15ª Região em Campinas, com a intervenção do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, com o Tribunal Superior do Trabalho, para chegar ao número de 7% de aumento para todo o funcionalismo público municipal. Então nós, com base nessa dificuldade toda apresentada durante as negociações, nós tomamos a decisão de votar contrariamente, porque se não tinha recurso para o funcionalismo, como é que agora tem para criar novos cargos na Prefeitura Municipal de São Carlos? Então, um questionamento que nós fizemos é com base nisso. Essa questão do impacto financeiro foram na ordem de R$270 mil anuais, em torno, aí, como o senhor disse, né, de R$21 mil mensais, para a composição de alguns cargos, para compor ao gabinete do prefeito. Por que o gabinete do prefeito? Porque o Fundo Social de Solidariedade, ele é bom que fique claro, né, que a primeira-dama do município ela não tem remuneração para exercer a função de presidente do Fundo Social de Solidariedade, mas agora cria-se uma estrutura esta que era utilizada até 2012, aliás 2013, até o presente momento, uma estrutura existente já na Prefeitura, na Secretaria de Cidadania, ou na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, para a formação dos profissionais, da formação dos trabalhadores, financiados aí com recursos do PAT, que é do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, de alguns recursos do Ministério do Trabalho, para a finalidade de formar as pessoas para a inserção no mercado de trabalho. Então tem, na verdade, um conjunto de informações nesse processo. Ele gerou um debate, sim, porque o processo ele vem instruído com algumas informações que foi para análise dos vereadores, análise prévia, e quando chegou o momento da votação, eram outras folhas que estavam no processo. Né? Então, um exemplo, esse assessor técnico de gabinete tinha lá a informação para a gente que iriam de 17 para 18 cargos, quando na verdade o número real era 48 cargos. Barbaridade. Então, 48. Não que criou 48, houve um erro na informação anterior passada para nós, porque já existia 47 cargos na lei quando o prefeito reestruturou a administração em 2013. Então era 47, teria que ir para 48. Então criaria um cargo, só que a informação que foi para nós foi errada. Então não tínhamos como adivinhar qual era o erro naquele momento, até porque o processo ele estava manco. Ele não tinha parte da legislação da reforma administrativa que o prefeito Paulo Otomani fez no ano 2013. Então fica difícil a gente votar um processo no escuro. Né? Para a gente votar com segurança, votar com tranquilidade, teria que ter todas as informações necessárias para que o vereador desse o voto sim,
caso fosse a decisão dele, mas com informação precisa para que a gente pudesse tomar uma boa decisão, votando sim ou não nesse processo. Então, com base naquilo que a gente tinha de compromisso, de buscar, na verdade, um bom acordo com a Prefeitura para um aumento mais decente para o funcionalismo, nós votamos contrariamente a essa questão e também, como eu já disse, em razão da falta de informação que continha no processo. Mas são cargos de confiança, né? Exatamente, são de livre nomeações do prefeito, que vai trazer uma despesa de R$21.500. Precisa ver se preenche o artigo 37 da Constituição Federal, né? Por mês. Que as nomeações, elas têm que ter, assim, caráter eminentemente técnico e de não se achar dentro da própria prefeitura alguém que possa fazer o serviço. Quer dizer, o artigo 37 da Constituição, ele é muito objetivo e esclarece essa questão dos cargos de confiança. Roselei, quero agradecer a sua presença, deixo a sua palavra final aos amigos da DBC, porque você enfocou aí assuntos importantes, falando sobre uniformes que não foram comprados em 2013 até agora 2014, falou sobre a CPI, falou sobre essa questão de cargos e esclareceu bastante o ouvinte da nossa DBC FM. Roselei. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Acho que é um canal muito importante que traz a nós, vereadores, para poder dar os esclarecimentos necessários, trazer as informações que estão sendo discutidas na política local. Então, para mim, eu fico muito honrado cada vez que me convidam para poder vir aqui debater as ideias, trazer aquilo que a gente vive no dia a dia lá na Câmara Municipal, assuntos que são de relevância, de grande importância para que todos possam participar de uma maneira mais efetiva e possam, inclusive, cobrar o vereador que votou, aquele que representa a sua região, o seu bairro, para que faça aquilo que é o nosso compromisso, representar a população e não o interesse de alguns. Entrevistei o vereador Rosilei Françoso falando sobre uniformes na Prefeitura Municipal de São Carlos. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. Ter uma paixão é ter orgulho de levantar uma bandeira. E há 46 anos, a bandeira da Unimed é estar sempre ao seu lado. Nos sorrisos, nas alegrias, nas conquistas e na superação. Afinal, para nós da Unimed, cuidar da saúde é mais que oferecer serviços médicos. É a nossa vocação. Somos Unimed. E saúde é a nossa bandeira. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. As notícias que você procura estão aqui. Jornal DBC. Estamos apresentando o nosso Panorama Geral. Agora, uma observação. O horário do comércio para o Dia dos Namorados. Dia 11, véspera do Dia dos Namorados, vai ser um dia muito importante, que é quarta-feira. O comércio vai abrir, então, de 9 às 22 horas. Neste sábado, dia 7, abre de 9 às 17 e na sexta-feira, de 9 às 22 horas. Você não vai ter desculpa alguma se você não comprar o presente para sua namorada. Por quê? Porque o comércio vai estar aberto, aguardando você comprar uma lembrança para aquela que você ama ou aquele que você ama. É uma notícia boa, porque você pode comprar com muita tranquilidade. Queremos dizer a você ainda, meu caro ouvinte da nossa DBC FM,
é que a nossa cidade está vivendo um clima dos namorados. E a DBC participa desse clima, porque no dia 12, Dia dos Namorados, a partir das 8h30, nós começamos com a nossa tradicional programação Bate Coração. Você vai estar conosco, acompanhando essa programação, ligando para cá, mandando sua mensagem pelo Facebook, concorrendo a prêmios. Por quê? As mensagens sempre mais bonitas são premiadas pela DBC FM no Dia dos Namorados. Kelly Mary já preparou toda a nossa programação e você é convidado a estar conosco. Tudo bem? Agora é a hora de encerrarmos o programa de hoje. Agradeço ao Ferrati, agradeço ao Rodrigo, estiveram comigo nesta apresentação e voltamos amanhã, dentro do nosso Jornal DBC, com mais um programa da série Panorama Geral. Obrigado, bom dia a todos. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC.